Eu sou o pão da vida, segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Em que circunstâncias Jesus afirmou ser o pão da vida? Onde? Para quem? Como? Por quê? Todas essas particularidades são muito importantes para compreendermos o conceito espiritual, a essência espiritual deste ensino do nosso Mestre Divino. Trazem a notícia para Jesus. João Batista morreu, foi decapitado. O rei Herodes Antipas, na festa do seu próprio aniversário, tendo que atender o pedido de uma dançarina, Salomé, mandou cortar a cabeça de João Batista e entregar uma bandeja de prata. Recebendo esta notícia, Jesus com seus discípulos buscaram um recolhimento espiritual. Entraram no barco, no mar da Galileia, o lago de Genezaré, e saíram pelas águas. E a multidão, ansiosa pelas curas, pelas palavras do Cristo, por sua doutrina consoladora, ficaram vendo o barco pelas águas, caminhando, navegando. Então o que fizeram? Perceberam a direção, o destino. O barco ia para um grande lugar deserto, nas margens do lago de Genezaré. Passaram então estas pessoas, este povo, esta multidão, ao redor do lago, andar rumo ao local em que o barco se destinava. De tal maneira que, quando Jesus chega neste local, grande deserto, já havia uma multidão gigantesca, sedenta de luz, com fome espiritual. Jesus, tocado de compaixão, realiza curas, ensinos e satisfaz todo o anseio daquela multidão. Mas o tempo passa e estavam num lugar deserto, longe das aldeias. O problema: o que comer? Um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus ora a Deus e multiplica pães e peixes. Milhares de pessoas que são organizadas em círculos de 50 e 100, sentadas, através do serviço dos seus discípulos, comem e se satisfazem, perplexas, atônitas. Como isto pode ser possível? E ainda sobram 12 cestos. E dentro deste contexto, dessa surpresa, além da doutrina consoladora, além da esperança de um futuro melhor, além de curar cegos, paralíticos, leprosos, Jesus multiplica pães e peixes para todos se fartarem e ainda terem uma sobra de 12 cestos. Logo, a multidão, pensando na facilidade material de ter Jesus por perto,
desejava proclamá-lo rei, fazê-lo rei, rei dos judeus. O rei capaz de solucionar o problema material tão penoso da plantação, colheita, moagem, a massa, o cozimento, a pesca, escasso, difícil e penoso. A satisfação das necessidades materiais estariam garantidas. No entanto, Jesus, conhecendo a ideia, o desejo e o porquê da multidão, manda os seus discípulos subirem no barco e tomarem o destino de Betsaida, uma outra aldeia ao redor do lago de Genezaré, do mar da Galileia, mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E Jesus, se recusando a ser proclamado rei pela multidão, sobe sozinho num monte para orar e dispensa a multidão. Ocorre que os seus discípulos naquele barco enfrentam um vento muito forte. O barco praticamente só navega algo aproximadamente em torno de 5 quilômetros. Sabemos que a maior extensão do lago é 19 quilômetros e no outro sentido 11 quilômetros, grosseiramente falando. Em dada hora da madrugada, na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai andando pelas águas. O barco não conseguia andar com o vento. Jesus andava pelas águas. E ao entrar no barco, muda o destino para Cafarnaum. Porém, a multidão não havia desistido de Jesus. Viam um barco que seria de Jesus só. Jesus subiu ao monte para orar e não desceu. Seus discípulos deveriam ter ido para Betsaida. Tinham notícias que estava em Cafarnaum. A multidão se dirige a Cafarnaum e Jesus está lá, na sinagoga de Cafarnaum. Novamente, um espanto. O Evangelho é uma sequência de espantos, surpresas, atos que deixam os homens atônitos. Multiplicou pães e peixes. Como agora ele chegou em Cafarnaum? Se subiu ao monte e o barco estava lá. Do outro lado só tem água. Como ele foi pela água daquele local até Cafarnaum? E aí, na sinagoga de Cafarnaum, conhecido o local, pois é a única sinagoga em Cafarnaum. A sinagoga é o principal instituição local nas cidades, nas aldeias. Acima da sinagoga, em importância, apenas o templo em Jerusalém. É conhecida a sinagoga, as ruínas da sinagoga, que estão em cima das ruínas da sinagoga da época do Cristo. Eu postei no Facebook uma foto aérea das ruínas de Cafarnaum. Aqueles que aumentarem a imagem poderão perceber a proximidade do mar da Galileia, que aparece pelas plantas, pelas árvores. Se vê um trecho das águas do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e dá então para entender a proximidade entre a cidade, as ruínas das casas que estão lá em parte até hoje, e a ruína da sinagoga, o local onde ocorre a afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida, o que estamos estudando hoje. Local, Cafarnaum,
exatamente na sinagoga. Porém, com esse clima, esse contexto, uma espécie de afronta de intenções, de anseios diferentes, Jesus se ausentando daquela multidão que queria proclamá-lo rei em virtude das facilidades materiais. E esta parte do Evangelho é longa, muito rica em detalhes. Poderíamos fazer uma série de palestras, de estudos. Vamos apenas escolher alguns trechos, algumas frases, algumas circunstâncias que houveram na sinagoga de Cafarnaum entre Jesus e o povo judeu. Viestes me procurar, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. Então Jesus coloca o motivo por que estava sendo procurado. O anseio do povo em resolver os seus problemas materiais. Fome, comeram pães, peixes e ficaram saciados. Não procuraram Jesus em virtude dos sinais. O que significa isso? Quem tem um poder de multiplicar pães e peixes? Quem tem o poder de mandar no fenômeno da natureza, o fenômeno obedecer? Quem tem o poder de curar cegos, leprosos? Podemos não entender como este poder ocorre, mas o fato é que ele mostrava que tinha o poder. Tendo ele o poder, sendo mensageiro de Deus, estando a ensinar o progresso dos homens, dos espíritos, não se interessavam pela circunstância evolutiva, em como conquistar o reino dos céus. Na vida espiritual, buscavam satisfazer as necessidades. Fazendo um paralelo para a nossa circunstância, observamos na produção mediúnica de Chico Xavier fatos que provam a realidade da manifestação dos espíritos e um poder da faculdade mediúnica que nos deixam espantados, assombrados, atônitos, perplexos. E uma produção de mais de 400 livros. A questão: por que nos aproximamos, buscamos os livros do Chico Xavier? Para resolver as nossas necessidades materiais, para melhorar o nível de conforto da nossa vida, buscando os anseios das aspirações humanas, ou estamos em busca de conhecer a nossa realidade espiritual, o corpo espiritual pelo espírito, o processo evolutivo, a logística do Criador, a vida no mundo espiritual, e iniciarmos um trabalho de desenvolver as virtudes, combater as próprias imperfeições morais, uma solidariedade de convívio com os espíritos para a evolução de espíritos, não para satisfações de aspirações terrenas, imediatas. É isso que Jesus coloca para aquela multidão, que desejavam Jesus como rei em virtude das facilidades imediatas, que logo viria outra necessidade e satisfeita aquela outra necessidade. E uma circunstância, um valor muito superior à evolução do espírito
inclusive que muda as necessidades, porque elas estão relacionadas com o nível evolutivo do espírito, ficava ao largo, diante de um tesouro gigantesco, queriam a lama. E dentro desse contexto, que Jesus vem dizer a seguir: eu sou o pão que desceu do céu. E começa a relacionar, na lembrança, no campo emocional dos judeus, com o maná do deserto, o pão que desceu do céu de Moisés. Porque estando em peregrinação por 40 anos no deserto, 600.000 homens, mais mulheres e crianças, mesmo tendo passado um longo período de escravidão com o faraó do Egito, o povo que seguia Moisés questionava sobre a qualidade da comida, a dificuldade de comer naqueles lugares. Queriam carne, queriam pão. E há uma passagem em que Moisés garante que teriam carne e pão. E aparece então um grupo de codornas, um bando de codornas, e eles comem a carne das codornas. E no dia seguinte aparecem uns flocos pequenos, que é a evaporação da seiva do tamarisco. Estavam caídos no chão, eles recolheram, moeram, tinha um gosto algo que lembrava o mel, adocicado, e foi esta substância, esse floco, que Moisés disse: é o pão que desceu do céu. Porque eles não viam a evaporação durante o forte calor do dia subir, como ocorre conosco, que não observamos milhões de litros d'água evaporando do mar subindo, mas percebemos a chuva caindo, como esta noite. Então, o tamarisco, a evaporação da seiva, fenômeno que ainda ocorre, e os beduínos atuais ainda comem deste floco. Subiu invisível os flocos, em virtude da temperatura muito baixa da noite, da madrugada, condensou, veio do céu, o pão que desceu do céu. Então, em virtude desta colocação, Jesus disse para eles: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus disse: porque eles comeram o maná do deserto, o chamado pão que desceu do céu de Moisés, e morreram. E o pão que eu vos dou, que meu Pai me envia para vos dar, quem come não morre. Porque Jesus está falando de espírito. E o pão é o alimento do espírito. O espírito é o ser inteligente, inserido num processo evolutivo, aprendendo raciocínios e sentimentos, conquistando faculdades da inteligência. E uma vez conquistada a faculdade, jamais se perde. Nós conquistamos o livre-arbítrio. A misericórdia divina nos proporcionou livre-arbítrio, consciência moral. Sempre, eternamente, sem fim teremos livre-arbítrio. Um dia teremos uma faculdade na inteligência, um sentido na inteligência, que ainda não temos, que nos falta por hora. Neste momento, poderemos compreender a questão de Criador e criado, tempo eterno, espaço infinito, questões que por hora, sem esta faculdade na nossa inteligência, não podem ser abordadas. Quando for conquistado este sentido, esta faculdade, é pão da vida eterna. Jamais se perde. É conhecimento adquirido pelo Espírito. Enquanto que o maná do deserto era pão do corpo carnal, que todo dia tem uma nova fome.
e certamente todo o corpo vai morrer. E o clima pegava fogo. Estamos vendo apenas certas passagens, isolando certos conceitos, mas o confronto emocional, intelectual, que havia na sinagoga em Cafarnaum, nesse debate em relação ao pão do céu, as questões colocadas por Jesus eram em um contexto explosivo, a tal ponto que os seus próprios discípulos disseram: esta palavra é muito dura, quem a pode ouvir? A tal ponto que, segundo as anotações do Evangelho, disseram que muitos dos seus discípulos deixaram de o seguir. E Jesus convida aos 12: quem deseja ir, pode ir. Vocês também irão? Nenhum foi. Desses 12, todos permaneceram. E Jesus disse: eu escolhi os 12. No entanto, um é demônio. Se referindo a um dos seus discípulos, aquele que eu haveria de entregar. Jesus define então, no seu evangelho, o que é demônio. Um dos seus discípulos, num mau momento, iludido, em busca do maná do deserto, ao invés de buscar o pão que desceu do céu, o pão que dá vida eterna. Mas o ponto mais dramático, exatamente quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, e acrescenta as ideias, vem agora. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Estas palavras, essas imagens, até mesmo hoje, é muito forte. Imaginar comer a carne, beber o sangue do Cristo, dos animais, ela nos traz uma expressão emocional difícil, forte. Se é para nós muito mais espantados e perplexos, foi para os judeus na época de Jesus, em virtude das circunstâncias em que viviam no judaísmo. Jesus traz a lembrança da carne e do sangue. Tem a circuncisão no 8º dia, nascimento do homem, o corte da carne com sangue, a aliança material entre o homem e Deus. Falava em carne e sangue, isso vinha à mente logo de cara. Estamos falando de judeus na época do Cristo. Mas, além da circuncisão, do sinal material, da aliança material entre o homem e Deus, existem as restrições alimentares. Jesus diz: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, está trazendo todo um conceito, um conjunto que se vive no dia a dia, observando os alimentos que podem e que não podem, que a lei permite, que a lei não permite. 613 mandamentos, 365 da forma negativa. Não pode, não pode, não pode. 248 da forma positiva. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E nesse conjunto, mais a tradição oral, minuciosamente regulamentado o que pode comer, o que não pode comer, como cria, como mata, como limpa. Sangue é terminantemente proibido. Ele contém a impureza da alma. A alma está no sangue do animal. Assim pensavam os judeus da época. Então, a carne dos alimentos permitidos tinha que ser rigorosamente tirado todo o sangue. E eles faziam isso com um processo de lavagem em
enxágue da carne com a água e tiravam completamente o sangue. E Jesus dizendo, beber do sangue dele. Mas qual é a impureza de Jesus? Não podia ter sangue na carne, porque tinha a impureza da alma. A alma do animal, a alma do humano. E a impureza do sangue humano? No parto. Rituais de purificação. O preço, os pombos, os custos, tudo detalhado na Torá. A mulher com fluxo sanguíneo, impura. Vamos observar várias passagens no Evangelho. O problema da impureza do sangue, da alimentação. Só podiam comer animais ruminantes, mansos, com casco fendido, peixes com escamas e nadadeiras. E trazer essa ideia, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida. Uma imagem, um abalo emocional. Porém, o conteúdo espiritual significa a doutrina e a pureza desta doutrina. Se a carne era um alimento em certas condições permitida dentro da Torá, para os animais mansos, com casco fendido, ruminantes, sem sangue, em dias de grandes festas, era obrigado a comprar carne de um judeu, observando todos os detalhes de como se cria, como se mata o animal, os peixes com nadadeira, com escamas. Então a carne é o alimento do corpo. E Jesus está falando do espírito. Quem não come da minha carne, ou seja, o espírito que não se alimenta da doutrina que ele traz. Que doutrina? Do perdão, do amor, das muitas moradas da casa do Pai, do Consolador prometido, que já veio, corrigir as interpretações humanas, lembrar o que foi esquecido, desenvolver um ensino que não poderia ser dado naquele tempo. Tudo isso, as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a codificação de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier, representando o Consolador prometido, é a carne do Cristo que temos que comer. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso sentimento só terá vida, ou seja, evolução, e felicidade é proporcional à evolução, na medida que aprendermos e vivermos esta doutrina, em seu conteúdo e em sua pureza. A pureza representada no sangue, beber o meu sangue. Ser puro desta maneira, a aplicação dela. Então temos que comer da carne do Cristo e beber do seu sangue. Aprender o ensino e vivê-lo em sua pureza. A aplicação deste aprendizado. No livro Palavras de Vida Eterna, com o título Pão, o Espírito Emmanuel isola exatamente este versículo. Eu sou o pão da vida. E através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 134, faz o seguinte comentário. Vejam que interessante, hein? A inteligência, a construção mental de Emmanuel. Além de ter esse estudo na vida na época de Jesus, com as imagens fortes, os usos e costumes do povo judeu daquela época, Emmanuel nos faz ver um outro algo que tem nesta afirmação de Jesus, completamente diferente. É muito importante observar que Jesus se compara a um pão. Eu sou o pão. E aí Emmanuel começa a relatar os pratos nacionais
a questão de exóticos, misturas complicadas, confeitos extravagantes, condimentação excitante, iguarias, libações. Qual é o prato nacional do Brasil? Feijoada. Porco, né? Partes de porco, um pouco de laranja, feijão preto, né? A verdura é couve e manteiga. Couve e manteiga, né? E dos Estados Unidos? Peru, não é? Acho que é o Peru, não é? Então nós vamos andando, na viagem que eu fiz a semana passada, em Taormina, tinha lá a cozinha da Sicília em Taormina. Né? Aí então os lugares que nós vamos indo, pelos países, pelos lugares, comida mineira, nós vamos observando a alimentação, o prato que representa aquele povo, aquele país, né? E todos eles compostos com iguarias, temperos, uma série de enfeites, não é assim? Mas em Jesus é o quê? Só um pão. O mais simples do mundo, a comida do dia a dia deles. Hoje ainda, o pão não é algo assim tão básico, porque temos até a ajuda do governo, das instituições sociais, uma grande variedade de alimentos no mercado, na feira, mas na vida, na época de Jesus, o dia a dia, o feijão e arroz, né? A macarronada, que é para mim, né? Era o que? Era o pão. E quando estavam muito boas as coisas, pão com peixe. Uma festa muito especial de gente rica, algumas vezes por ano, carne. Era isso? O pão. E Emmanuel diz assim, Jesus, ele se comparou só a um pão. E nem tem recheio, porque se por alguma coisa no pão, já não é mais pão. O que é? Sanduíche. Se por mortandela, queijo, picles, alface, né? Jesus não disse, eu sou um sanduíche. Né? Ele disse, eu sou um pão. A circunstância mais simples, mais básica, sem nada. Mas quem é Jesus? Emmanuel disse, governador espiritual da Terra, o único espírito nesse planeta que chegou à perfeição, que tem todos os sentidos da inteligência no espírito, que tudo que uma criatura pode chegar a conhecer das leis de Deus e ter poder na transformação material, que é proporcional à evolução. Nós hoje temos muito mais poderes sobre a matéria do que os homens na época do Cristo. Nós temos aviões, celulares, refrigeradores, automóveis, microfone, gravações, tudo coisas impossíveis na época do Cristo, sem lógica e sem magia, simplesmente porque evoluímos um pouco e aprendemos a dominar as leis da natureza, proporcionais à nossa evolução. Jesus é um espírito que chegou no máximo da evolução, com todas as faculdades. Então ele domina não o que nós dominamos, isso é pouco e nada. Desde o princípio elementar da matéria, toda a transformação possível. Por isso não podemos compreender como ele cura cegos, de que maneira material ele trabalha. Mas que ele cura. Né? O fato, se voltássemos com esses objetos na época do Cristo, eles também não iam compreender, mas poderiam ver. Passar um avião. Saber conviver com uma realidade que não conhecem. Aliás, também um pouco disso é a nossa vida. Nós somos usuários dos aviões. Mas se acontecer alguma coisa com os pilotos, do celular mesmo não apanhamos muito para usar direito. O computador então, não é assim? Então, Jesus, governador espiritual do planeta, o espírito que chegou à perfeição, só ele que conhece Deus em relação à Terra,
não em relação a todos os outros mundos visíveis e aos invisíveis. Existe uma infinidade de espíritos puros como ele, perfeitos, dentro da perfeição relativa da criatura. Mas aqui na Terra, ele é o governador espiritual, ele é que nos auxilia em nossa evolução. Ele escolheu um pão. E cada um de nós somos o quê? O Brasil é uma feijoada. Eu sou o quê? Qual é o teu lugar se Jesus é um pão? Emmanuel nos faz pensar assim: você está se colocando no lugar certo? Se Jesus se coloca como um pão, e as suas pretensões estão adequadas? Isso que ele nos convida a raciocinar, mostrando que estamos tão cegos pelo nosso orgulho, que até pensamos que somos humildes. Vamos para o Consolador Prometido. O livro Céu e Inferno de Allan Kardec. O testemunho dos espíritos. Aqueles que voltaram para falar como viveram, como estão vivendo na vida no mundo espiritual. Esta comunicação com os espíritos ocorre no Centro Espírita no mês de abril de 1862, na cidade de Bordeaux, na França. E o interessante é que esse espírito, que assina com o nome de Bernardin, ele teve 2 vidas em 462 anos. No conteúdo da conversa desse espírito, com quem falou com ele pelo médium, ele tinha tido uma vida de 60 anos, que foi entre 1400 e 1460. 60 anos. Eles estavam em 1862. Então estamos falando de um intervalo de 462 anos. Ele teve uma vida de 60 anos. Uma outra vida que ele não diz quantos anos foi. Vamos então fazer um estudo a respeito disso por nossa conta mesmo, própria conta e risco. Vamos dizer que essa segunda vida dele, exagerando, foi 100 anos. Se a primeira foi 60, então as 2 vidas, quer dizer, encarnado na Terra, ele teria estado 162 anos. Não é? Uma vida com 60, outra com 100, 160 anos. Em 462 menos 160, mais de 300 anos na vida no mundo espiritual. Entre uma vida e outra, mais de 150 anos. É interessante observar que não existe um tempo certo, exato. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta: quanto tempo fica o espírito na vida no mundo espiritual? E não existe uma tabela, um padrão, uma faixa, porque ele pode reencarnar muito breve, em poucas horas já dar início a uma reencarnação, ou pode levar milhares de anos, décadas, séculos. O que eles chegaram no máximo é fazer uma relação entre os intervalos de reencarnação entre os mundos como o nosso, atrasados, pouco evoluídos, muito materializados, em que há uma grande ignorância da realidade espiritual nos seus habitantes, um desconhecimento da própria natureza, e os mundos muito orientados. Isso eles realizam comparações entre o tempo da reencarnação, o tempo da infância, o quanto a infância interfere, perturba o espírito que reencarna, a diferença entre o corpo espiritual e o corpo que ele usa material naquele mundo. Quanto mais evoluído o mundo, a infância tende a 0. E a diferença entre o corpo espiritual e o corpo material da natureza daquele mundo é muito pequena. Mundo atrasado como o nosso, a infância é grande, um grande tempo,
A diferença entre o corpo espiritual e o corpo material, aqui no nosso caso é a carne e o sangue, a terra, o barro, a água e a terra na linguagem da Bíblia, da Torá, é uma diferença muito grande. Bom, esse Espírito fala a respeito desta vida que ele teve no ano de 1400 a 1460, em que ele foi um homem que sofreu muito, nasceu pobre, viveu uma servidão cruel, provando todas as injustiças, fadigas, dissabores, uma miséria, trabalhou muito, suou muito para ganhar um escasso pão material. E diz que viu sua mulher ser ultrajada, suas filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder se queixar. Viu seus filhos, homens, serem levados a guerras para cometerem pilhagens e crimes e depois serem mortos por enforcamento. Imagina a vida que ele teve naqueles 60 anos, com o que ocorreu com a mulher, com os filhos, a miséria que ele viveu. E ele conta isso para instruir aquela pessoa que conversava com ele. Porque a pessoa achava que sofria muito. E tinha uma tendência de reclamar: cadê Deus? Onde está a justiça divina? De pensar que não merece. O que eu fiz para ter uma vida assim? Onde é que está o erro? Então esse Espírito mostra, muito tempo antes, em 1862, 462 anos antes, a sua vida de enormes sofrimentos, sem nenhuma queixa, com confiança plena em Deus. Um espírito evoluído que encarnou e teve uma vida assim. E ele diz que ele fala isso para mostrar para esta pessoa que estava conversando com ele a necessidade de sofrer com resignação, de confiar em Deus, que Deus nos ama infinitamente, que ninguém sofre igualmente o que merece, sofre sempre menos, que Deus é misericordioso, que a dor é resultado das ações da própria criatura, e Deus só a permite como um processo educativo, para ela aprender a fazer as escolhas certas. E o interessante é que a pessoa pergunta: e depois daquela existência, você teve outra? Ele disse: tive. Eu fui um missionário, mas um missionário da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E esta resposta que ele dá é muito utilizada nos conceitos, nas ideias do Espírito Emmanuel. Inclusive, me parece que até mesmo no livro Palavras de Vida Eterna, em algum desses livros que ele faz comentários do Evangelho, no seu prefácio, ele trabalha muito este conceito. E não é o único lugar em que ele trabalha este conceito. Há uma diferença entre o que os homens dizem do Cristo, o que os homens dizem de Deus, e o que o Cristo diz para os homens, que Deus diz para os homens. Jesus não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus é um Espírito como o nosso, porém, já estando na perfeição relativa da criatura, mensageiro de Deus, está nos auxiliando em nosso processo evolutivo. Então Jesus vem nos trazer o ensino do caminho do reino dos céus, e é diferente daquilo do que os homens dizem dele. Não sabemos a época em que ele viveu. Certamente foi antes do livro Céu e Inferno estar aqui, nesse momento, ele fazendo como espírito esta mensagem, esta comunicação.
Então quer dizer que séculos antes, ele já tinha esse conceito, ele já tinha essa consciência, ele já tinha a capacidade, a compreensão espiritual de separar, de entender o que é coisa que o homem diz do Cristo. E está errado, pode estar, é duvidoso. E o que realmente o Cristo diz para os homens. Mas sempre na mesma letra. Nas anotações de Mateus, Marcos, Lucas, João, na mesma Bíblia, na mesma Torá. Uma questão de interpretação e compreensão da vida no mundo espiritual. Então o Espírito diz, procurando auxiliar, ajudar a esse homem que conversava com ele, no centro espírita de Bordeaux, para afastar aquele desejo de reclamação, de insatisfação, para dar mais força. Quando pensamos em Maria de Nazaré, vendo como o filho dela sofreu, a maior injustiça do mundo, o maior crime da humanidade, o homem acusando, condenando, maltratando e crucificando Jesus. E aí uma mãe se coloca em relação a ela, seja o que for que estiver acontecendo com o seu filho, é menor do que ocorreu em relação a Jesus e Maria de Nazaré. Não é assim? Então, usando essa ideia, esse Espírito fala dos grandes sofrimentos que ele teve. E o homem diz assim, e o que você faz agora? Você teve aquela vida, ficou muito tempo no mundo espiritual, eles não ficam ansiosos. Existe uma circunstância, como nós aqui, encarnados, aqueles que trabalham, que estudam, que ficam no vício, os outros nas virtudes, ocupados, coisas úteis e inúteis. Então, dentro da natureza em que os espíritos vivem, eles possuem também uma vida muito mais rica em instrumentos, em atividade do que a nossa. A nossa é muito pobre, porque a matéria é como plástica. Papel aceita qualquer coisa, não é assim? Por quê? Porque é fácil, é plástico, né? E o computador digital, então, é muito mais rápido. Imaginar muito mais ainda do que fazer digital no computador. Quanto mais fica plástica a matéria, mais diversidade encontramos. Então, o mundo espiritual tem muito mais instrumentos, instituições, objetos, mas relativo à natureza deles. E este homem fica interessado em saber do Espírito, que se manifesta espontaneamente. O Bernardinho, espontaneamente, não foi evocado, não era conhecido. Logo no início ele diz assim, eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Ninguém sabe quem eu fui, que eu existi, que eu fui. Evidentemente, foi aquele homem que sofreu e foi aquele missionário que passou pela terra e caiu no esquecimento, como é quase com todos nós. Passamos pela terra e caímos no esquecimento. Será que daqui 462 anos, alguém que veio nesse futuro vai saber da nossa vidinha aqui hoje? Né? Será? Bom, vai ficar gravado aí. Vai para uma nuvem, né? Quem sabe alguém vai estudar o Espiritismo. Olha lá, 400 anos atrás, eles estavam estudando o livro do Céu e Inferno, nós também estamos agora. Né? Então talvez esse estudo da vida do Cristo, né, tenha um traço assim. Esse espírito havia caído no esquecimento, mas hoje nós estamos falando dele, do Bernardinho. E de 1862 até hoje, já tem aí mais de um século. Estamos falando desse dia que ocorreu numa cidade do interior na França, que foi escrito e mandado para Paris. Allan Kardec publicou no livro Céu e Inferno. Isso faz parte do Consolador Prometido. E enquanto a terra durar, isso vai cair. Porque é o que Jesus disse.
assim como as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos que irão nascer aqui, um dia irão aprender o Evangelho. Porque é o único meio de evoluir. Vão comer da carne do Cristo e comer de seu sangue. Porque o planeta está destinado, em milhões e milhões de anos, como escola, fazendo evoluir os alunos que estão estudando nele, que é a nossa realidade no momento. Bom, mas o homem pergunta: o que você está fazendo hoje? Qual é a sua ocupação? Eu achei isso tão interessante, essa parte. Ele é guia de centro espírita. Isso que é verdade. O meu trabalho, a minha ocupação agora é ser guia de centros espíritas, ainda no plural. Quer dizer, não só aquela reuniãozinha que eles faziam na cidade de Bordeaux, aquela família, aquele grupo de amigos, mas também de outras, com o objetivo de inspirar boas ideias, bons sentimentos, instruir nesse relacionamento entre os homens e os espíritos, afastar os maus pensamentos, a ignorância, a influência dos maus espíritos, participar desta luta da luz com as trevas, pelo lado da luz, procurando auxiliar aos homens ainda iniciantes de modo geral, como estamos, pequenos aprendizes, nesta solidariedade e comunicação com o mundo dos espíritos. Para a nossa reflexão final, vamos voltar ao Lago de Genezaré, numa parte desse drama em que vivemos estudando hoje. Jesus recebendo a notícia de João Batista decapitado, mandando seus discípulos pelo lago, principalmente focados com a confiança em Deus. João Batista fora decapitado, mas a confiança em Deus continuou. Jesus não protestou contra o Criador, como o maior dos homens da terra, dos nascidos de mulher, o maior, e morre desta forma, com uma lição, e Deus permite aquela circunstância. Não há dúvida nenhuma. A confiança no poder e no trabalho de Deus é absoluta. O que há é a busca de um clima de um recolhimento espiritual, de um lugar deserto, para pensar e para orar. E pautado nesta confiança em Deus, é que Jesus sobe ao monte para orar, não aceitando ser proclamado rei, por ter multiplicado pães e peixes, e envia os seus discípulos em busca de Betsaída, mas o vento não deixa. E nesta parte da madrugada, na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, que Jesus vai ao encontro deles, andando pela água, estando a uma certa distância, os seus discípulos no barco, assustados, pensem quanto tempo ficaram lutando para aquele vento sem sair do lugar. Andavam um pouquinho para frente, um monte para trás, um pouquinho para frente. Viam de longe algo, imaginavam que era um fantasma, conforme anotado no Evangelho, ou seja, pensavam que era o quê? Um espírito. Homens vêm espírito. É o que eles pensaram, como está anotado no Evangelho. Eles pensavam que vinha um espírito, porque vinha pela água, e não era um barco, e ficaram com medo. Aliás, muitas pessoas ainda têm medo de ver, ouvir e se comunicar com os espíritos. Mas Jesus diz para não terem medo, que é Ele. E se mostra, se aproxima e vem andando pelas águas.
E Pedro, ao observar esta realidade, fica tomado de um grande entusiasmo. E diz: mestre, se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor, também andando pelas águas. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Pedro viu. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos. Mandou a febre embora de sua sogra, em sua casa em Cafarnaum. Curou a sogra de Pedro. Pedro conhecia o poder de Jesus. Também ficava espantado. Desceu do barco, subiu na água e começou a andar, e andou um trecho em direção a Jesus. Porém, o vento era forte e ele começou a pensar: como eu estou andando em cima da água? Mas Jesus mandou, disse: vem. Mas Pedro ficou pensando: como eu estou andando na água? E o vento forte? E aí, perdendo a confiança em Deus, perdendo a confiança em Jesus, buscando entender com seus próprios parcos raciocínios, e não encontrando explicações, como ele andava na água, apesar do vento, ele afunda e pede socorro. E Jesus lhe pega pela mão, coloca no barco, o vento para. Por que duvidastes, homem de pequena fé? Família espiritual de Jesus, é necessário confiar em Deus. Para realmente termos em nossa mesa Jesus, o pão que desceu do céu. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.